capítulo 9. Diz assim o texto: E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante a dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é Jauai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. E aí, vamos orar, amém? E eu peço, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 9 de Apocalipse, para que na medida da exposição do texto, você acompanhe, amém? E eu peço por gentileza, quando eu estiver explicando algum versículo, se atente a ele, porque o nosso cérebro ele já tem dificuldade de compreender, ainda mais se eu estiver explicando o versículo 2 e você lendo o versículo 5, você vai ficar um pouco embaralhado. Então, à medida que eu for trazendo a explicação, a exposição do texto, se atente no versículo, para que você obtenha luz e compreensão da palavra, amém? Então vamos orar ao Senhor logo após entrar na mensagem. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um domingo, Pai, reunidos estamos aqui pela Tua graça, Pai, revelada lá no Gólgota, quando Cristo assumiu o nosso lugar de culpado, Senhor. Senhor, graças te damos, Pai, pelo período aqui nos concedido de oração, pelo período da leitura da Tua Palavra, pelos cânticos, Pai, onde a gente pôde desfrutar, Pai, da Tua gloriosa presença. Deus, agora é o momento da Tua Palavra, Pai, a Tua Palavra que é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, Tua Palavra, Pai, que é a verdade que liberta, Tua Palavra, Pai, que exorta, que edifica, que consola, Tua Palavra, Pai, que revela dentro de nós os Teus propósitos, os Teus planos. Senhor, usa a minha vida para a Tua própria glória, meu Pai. Que esta pregação não consista, Pai, em palavras persuasivas, de sabedoria humana, Senhor, mas antes na demonstração do poder do Teu Espírito, meu Pai. Que esta palavra não consista somente em palavras, mas em demonstração, Pai, de poder e virtude. Senhor, este tema, Pai, que fala concernente ao toque da 5ª trombeta, Pai, que será a manifestação do Teu juízo sobre os homens, Pai, que não têm o selo do Senhor sobre as suas vidas, Pai.
E sabemos, Pai, que a tendência da humanidade, da raça humana, Pai, é somente piorar, meu Pai. Ó Deus, já podemos contemplar, já podemos ver, Pai, no mundo, na economia, na moral, na religião, na ética, Pai. Já podemos ver, Pai, as ideologias, os acontecimentos, Pai, que provam, Pai, claramente os sinais do fim, Pai, se cumprindo. Ó Senhor, mas ainda é necessário que outros sinais se cumpram, Pai, para que a Tua volta seja realizada. Meu Deus, direciona-me, de maneira que o Teu povo, Pai, compreenda, Senhor, esta palavra, e que dentro deles, Pai, haja um efeito, Senhor, ao ouvir, Pai, esta realidade que há de acontecer, meu Pai. Eu não sei o dia, mas se está registrado na Tua palavra, Pai, é porque há de acontecer, Pai. E eu oro, Senhor, para que o Senhor nos guarde, nos conserve, para que não sejamos acometidos pelo juízo, Pai, do toque da quinta trombeta. Meu Deus, eu sei que os demônios, Pai, eles agem no percurso da mensagem, e eu oro para que o Senhor, de forma poderosa, Pai, restrinja, Pai, o mal de agir. Senhor, que as mentes sejam levadas cativas a entender a Tua palavra, Pai, que os olhos sejam desvendados, Pai, que os corações sejam aquecidos e acometidos de convicção, Pai. Ó Senhor, que não seja mais uma mensagem, que não seja mais um culto, Pai, mas que esta palavra, Pai, possa, Senhor, revelar o propósito a qual o Senhor registrou ela na Tua palavra, Pai. É o que eu oro, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Trazendo de princípio aqui uma introdução. As trombetas de Deus, elas acentuam os seus juízos sendo executados sobre a terra e sobre os ímpios. As primeiras 4 trombetas que serão tocadas, elas atingirão a totalidade da natureza, isto é, ela atingirá a terra, o mar, o rio, o sol e a lua, conforme está registrado no capítulo 8, do versículo 7 ao versículo 13. Mas ao contrário dos toques das 4 primeiras trombetas, a quinta trombeta, quando ela for tocada, o objetivo dela será trazer tormento, trazer angústia, trazer perturbação, trazer dor, trazer síndrome sobre os ímpios. E essa perturbação, ela vai ser de uma escala tão grande, tão gritante, que a raça humana, os ímpios, eles vão querer a morte, mas a morte vai estar longe deles. O que isso significa? Que o tormento, a angústia, o pavor, o terror que os ímpios vão sofrer no toque da quinta trombeta vai ser uma dor, vai ser um sofrimento, vai ser um pavor tão aterrorizante que os homens vão querer a morte, eles vão querer se matar para trazer alívio. Todavia, Deus vai bloquear, vai impedir que os homens morram. E por que Deus permitirá isso? Isso será o juízo de Deus sobre os homens ímpios. Isso será o castigo de Deus sobre os homens ímpios. E nesse período, só não vai ser afetado pelo juízo de Deus, que será os demônios vindo atormentar os homens, aqueles que tiverem o selo de Deus. E o selo de Deus fala do Espírito Santo. O selo de Deus fala daqueles que nasceram da água e do Espírito, dos que foram regenerados, dos que foram batizados no corpo de Cristo, daqueles que o nome estão escrito no livro da vida. Estes, os demônios, não vai ter poder para atormentar no período de 5 meses. E o período aqui de 5 meses não é literal, fala de um começo e de um fim. Não sabemos a duração do juízo da quinta trombeta, mas uma coisa é certa: essa trombeta, ela há de soar. Trazendo aqui uma síntese agora dessa passagem, que ela pode ser dividida em 5 sessões. João, ele descreve a visão que teve, onde a primeira coisa que viu foi uma estrela caída. Depois de ver a estrela, ele revela a identidade
dessa estrela. E em seguida, João, ele enfatiza o poder que essa estrela possui. João, ele vê também, o capítulo 9, para nós entendermos aqui a síntese desse capítulo, João também ele vê gafanhotos saindo do poço de um abismo, conforme registra o versículo 2 e o versículo 3. E adiante também ele revela a identidade desses gafanhotos. João também ele enfatiza o caráter desses gafanhotos. João ele denota a missão destes gafanhotos. E João ele conclui mostrando a situação dos ímpios e da igreja diante do juízo da quinta trombeta. Então, o capítulo 9, ele trata dessas 5 sessões. João primeiro ele descreve a visão. Em segundo, João ele vê gafanhotos saindo do poço do abismo. Em diante ele revela a identidade dos gafanhotos. Depois João ele denota, ele fala sobre a missão desses gafanhotos, e depois ele conclui mostrando qual vai ser a situação dos ímpios e do justo no toque da quinta trombeta. Pois bem, vamos entrar agora no primeiro ponto. Eu quero entrar no primeiro ponto mostrando a vocês qual é a descrição da estrela. Vamos observar lá o versículo 1, vamos iniciar lá no versículo 1. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço e do abismo. Então, atente-se ao versículo 1, na parte A. Vamos entender aqui qual é a identidade da estrela. Ao soar da trombeta, primeiro eu quero enfatizar aqui, o toque da quinta trombeta. O toque aqui da quinta trombeta não é um toque literal. O anjo não vai pegar uma trombeta e vai tocar e a raça humana vai escutar a trombeta, não. O livro de Apocalipse é um livro que contém nele muitas linguagens figurativas, muitos símbolos. Então, o soar das trombetas significa uma espécie de um prelúdio ou anúncio de ímpeto de juízo de Deus sobre a terra e sobre os ímpios. Via de regra, após o quinto anjo soar a quinta trombeta, João ele tem uma visão. Então observe que a trombeta é tocada. A trombeta representa, significa um prelúdio. Significa que Deus ele manifestará, que Deus ele enviará o seu juízo sobre a terra. Então esses vídeos que circulam pelo YouTube, que circulam pela internet, que pessoas ouviram trombetas tocando em algum lugar do mundo, isso é heresia, meus irmãos, isso é mentira. O toque da trombeta não é literal. O toque da trombeta significa o juízo de Deus. Então quando você começar a notar o toque das trombetas sendo manifestados na terra, você pode ter uma análise. É a evidência de um toque de uma das trombetas. Quando o sol começar a aquecer muito, você vai notar, é o derramar de uma das taças de Deus. Quando os rios começarem a serem contaminados, é o toque de uma das trombetas. Quando a praga, as epidemias começarem a se proliferar de maneira mais avassaladora, olha uma trombeta aí, olha uma taça aí, olha uma das manifestações do juízo aí. Então aqui o toque da trombeta não é literal, mas é um prelúdio, é um anúncio de que Deus está enviando o seu juízo sobre a terra e sobre os ímpios. Pois bem, observa que quando ele ouve tocando a quinta trombeta, ele vê uma estrela que caiu do céu, e essa estrela que caiu do céu, ela se encontrava onde? Ela se encontrava na terra. Isto é, uma estrela que havia caído do céu na terra. João não viu a estrela caindo, mas ele viu a estrela caída do céu na terra. O que representa essa estrela? Essa estrela é uma figura do diabo, é uma figura de Satanás. Sabemos que Satanás, ele se rebeliou contra
contra Deus no âmbito espiritual. Antes de Deus ter criado a raça humana, antes de Deus ter criado o mundo, ter criado a terra, houve no céu uma rebelião dos anjos contra Deus. Em 2 Pedro, em Judas, diz que os anjos não guardaram seus principados e eles foram derribados, eles foram lançados sobre a terra. Então essa visão que João ele viu de uma estrela caindo do céu na terra é uma figura do diabo. E Jesus ele enfatiza isso em Lucas 10:8, quando ele diz: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Em Jó 38, versículo 7, os anjos também são descritos como estrelas. Então, uma das figuras que é dada a Satanás é a estrela. Aqui João poderia dizer: e vi Satanás caindo do céu. Mas só que Jó 38:7, de forma figurativa, denomina Satanás como uma estrela. Em ambos, pois bem, então ele primeiro vê o toque da quinta trombeta, que é um prelúdio do juízo, é um anúncio do ímpeto juízo de Deus sobre a terra e sobre os homens. Após isso ele vê a estrela, que foi a queda de Satanás, a queda do querubim ungido, conforme está registrado em Ezequiel 28 e Isaías capítulo 14, mas eu não vou entrar aqui nessa questão. Pois bem, depois disso, João ele vê, ainda no versículo 1, essa estrela que caiu do céu para a terra. Observem na sua Bíblia e acompanhem nela, capítulo 9, versículo 1. Primeiro ele vê o toque da trombeta, ele viu a estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O que significa ter recebido? O que representa a chave do poço do abismo? Aqui fala do poder da estrela. Contudo, depois de ver a estrela caída do céu para a terra, que simboliza Satanás, João descreve o poder que a estrela, ou o próprio Satanás, possui. Note que Satanás não tem em seu domínio a chave do poço do abismo. Antes, ele recebe. Através dessa chave, a estrela que representa Satanás, ela abriu o poço do abismo. E após ter aberto o poço do abismo, subiu uma grande fumaça. E essa grande fumaça, ela escureceu o sol e o ar. E em seguida, em meio à fumaça saída do poço, saíram também gafanhotos rumo à terra. E foi dado a estes gafanhotos poder, como de escorpiões da terra. E foi-lhes ordenado também que não causasse dano à natureza, mas somente que atormentasse os que não estivessem com selo marcado em suas vidas. Portanto, a chave que foi dada à estrela aqui simboliza o quê? O poder que o diabo recebeu do próprio Deus, que por sinal é um poder relevante, porém não permanente, antes é um poder provisório e limitado. William Hendrickson, ele entende que Satanás, ao abrir o poço do abismo, isso é uma representação de que os demônios, eles obterão uma capacidade mais elevada. Os demônios, eles serão incitados a atormentar os homens. Então observe, Satanás caiu do céu, e foi dado para Satanás uma chave para que a porta do abismo, para que o abismo, ele fosse o quê? Ele fosse aberto. O que isso representa? Que vai chegar um período em que Deus, ele vai dar liberdade para que Satanás, juntamente com seus demônios, atormente os homens de uma maneira mais elevada. Satanás e os seus demônios, eles já são possuidores de poder. Porém, o poder que o diabo e os demônios e Satanás possuem é um poder limitado. É um poder que Deus está restringindo. Mas quando a quinta trombeta for tocada, o próprio Deus vai dar a chave do abismo a Satanás. O que representa essa chave? Não representa uma chave literal, não representa uma chave
verdadeira representa que Deus, de maneira soberana, Ele vai afrouxar um pouco as correntes dos demônios, para que os demônios tenham uma liberdade maior de usarem do seu poder para atormentar a raça humana. Então observe que primeiro a gente observou aqui a identidade dessa estrela, e a identidade da estrela é Satanás. E por que João viu a estrela caindo do céu? Porque o querubim ungido, o anjo que foi criado de forma perfeita, como Ezequiel 28 registra, que desde que ele foi criado, ele sempre foi perfeito em todos os seus caminhos. Era um anjo glorioso, que ele se rebeliou. E além dele ter se rebeliado, Apocalipse registra que ele enganou a terça parte do céu. E houve uma batalha no céu. E esse anjo, juntamente com a sua comitiva que foi enganado, foram lançados aonde? Na terra. A visão que João teve, dando continuidade. Agora vamos entender os gafanhotos que saem do poço do abismo. O que significa esses gafanhotos que saem do poço do abismo? Conforme diz no 2, observem lá, que ele foi dado a chave do poço do abismo e abriu o poço do abismo. Ou seja, ele abriu. E subiu o que? Fumaça do poço como uma fumaça de uma grande fornalha. Mas vamos aqui se atentar primeiro à identidade dos gafanhotos. Mas antes de entrar aqui na identidade dos gafanhotos, o que significa esse abismo? Né? Observe aí, foi dada a chave do poço do abismo. O que significa esse abismo? O abismo, em todo o Novo Testamento, refere-se a um lugar preparado para o diabo e os seus anjos malignos, onde daquele grande e terrível dia dos juízos, estes estão destinados. Então observe que muitos intérpretes entendam que existe uma classe de demônio que está preso no abismo. Aí eles entendem que no toque da quinta trombeta, Deus vai lá, vai dar a chave para Satanás, porque Satanás é o chefe, Satanás é o que governa os demônios. Aí muitos entendem que Satanás vai lá, vai abrir a porta do abismo e os demônios vão sair. Mas quando a gente faz a exegese da Bíblia, a gente vai observar que Satanás, os demônios, eles não estão agora no inferno. Os demônios, eles não estão agora no inferno. E eu vou mostrar para os irmãos aqui alguns textos. Um dos textos é Lucas 18:31, não precisa abrir. Que os demônios que estavam em um homem, em Genezaré, a eles avistarem Jesus, eles imploraram dizendo: não nos mande para o abismo. Ou seja, os demônios, eles sabem que eles vão ser enviados para o abismo. Eles sabem que eles vão ser enviados para o inferno. Eles sabem que eles vão ser enviados para o lago de fogo ardente. Então observe que quando aquela legião viu Jesus, eles se prostraram e imploraram para que Jesus não mandasse ele para os abismos. Então o que a gente aprende aqui? Os demônios não estão no abismo. Via de regra, não devemos entender que Satanás e os demônios já estão neste abismo ou inferno, ou que alguns demônios mais fortes, juntamente com o diabo, líder dos demônios, estão presos lá, enquanto outros demônios mais fracos estão soltos, agindo, operando mal na terra. Alguns utilizam 2 Pedro 2,4 e Judas 6 para ter como base essa interpretação, que existe uma classe de demônios que estão presos. Mas quando a Bíblia diz aqui que foi lhe dada a chave do poço do abismo e abriu o poço do abismo, aqui é uma figura de linguagem. Aqui traz a ideia que Satanás, que é o príncipe, que é o chefe, que é o cabeça, Deus vai dar permissão para ele utilizar do seu poder. O que Satanás vai fazer? Ele vai reunir todos os demônios, e ao reunir os demônios, eles vão para a guerra. E a gente vai observar aqui, eles vão para a guerra atacar os ímpios, atormentar os ímpios por 5 meses. Haja vistas que as passagens 2 Pedro 2,4 e Judas 6 são paralelas entre si. Porém, se forem lidas e analisadas de maneira desatenta, aparentemente pode confirmar essa interpretação popular de que o abismo, como sendo a casa ou de alguns demônios, como alguns dizem. Porque se você ler o texto de forma literal, Apocalipse 9, vinculando com 2 Pedro 2,4 e Judas 6, você vai chegar nessa interpretação.
mas exegeticamente e hermeneuticamente, essa interpretação ela foge um pouco da real interpretação do texto. Quando Pedro, vamos abrir lá, 2 Pedro 2,4. Se atente bem para você compreender, amém? Chega na 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Quando Pedro diz que Deus lançou os anjos que pecaram no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ele não estava dizendo que o diabo e nem os demônios moram e reinam no inferno, e nem que atormentam as almas dos que vão para lá após a morte. O diabo e os demônios habitam na terra, e os demônios, com exceção do diabo, habitam onde? No coração de cada ímpio. Então, essa interpretação que Satanás ou alguns demônios estão presos, estão escravizados, estão lá no Hades, no abismo preso, é antibíblico, porque as escrituras, ela nos mostra o contrário. As escrituras nos mostram que o diabo ele está onde? Ele está por rodear a terra e passear por ela. A Bíblia também diz que Satanás e os demônios, eles habitam onde? No coração do ímpio. Existem duas moradas para o diabo e para os demônios: rodear e passear pela terra e no coração dos ímpios. Essas são as duas moradas do diabo. Eu quero que os irmãos abram em Jó 1, 6, 7. Mas abram rápido lá, tá? Diz assim, ó: num dia em que os filhos de Deus aqui, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: o que Satanás disse? De rodear a terra e passear por ela. Agora vão todos lá para Lucas 11, 24. Vamos lá rapidinho, amém? Lucas 11, 24. Vamos entender aqui qual é a habitação do diabo. Diz Lucas 11, 24 a 26: quando um espírito imundo sai de um homem, observa que ele sai. Se ele sai é porque ele estava habitando. Passa por lugares áridos, procurando descanso em quem possa habitar, e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Então observe a habitação do diabo. A habitação do diabo e dos demônios não é no abismo, eles não estão presos, mas eles estão a rodear e passear pela terra. E eles estão a rodear e passear pela terra à procura do quê? À procura de uma morada. Quando uma pessoa ela está sem abrigo, ela vai procurar o quê? Uma morada. Ela vai procurar o quê? Uma casa. Quando ela vê um terreno, ela invade o terreno. Quando ela vê um prédio abandonado, ela invade o prédio. Assim é o diabo. Ele está por passear e rodear pela terra. O diabo ele está nesse momento passeando nos 4 continentes do mundo. E o objetivo do diabo é o que? Encontrar um coração onde o Espírito Santo não habite. E quando ele encontra um coração que o Espírito Santo não habite, o que ele vai fazer? Ele vai fazer morada. Efésios 2,12 também diz, não precisa dizer, diz que as forças espirituais, os dominadores, os poderes e autoridades demoníacos andam nas regiões celestiais, dizendo que eles têm acesso até um nível nas regiões celestiais. E que região que é essa? Mistério. Mas que eles têm acesso a uma atmosfera mais elevada, as regiões celestiais. Mas qual nível? Não sabemos. Então, estas são a morada do diabo. Estas são, na verdade, no plural. Contudo, inferno e cadeia de escuridão, que diz em 2 Pedro 2,4, que a gente fez uso, que tem 2 termos lá que Pedro utiliza: cadeias de escuridão.
escuridão. O que isso significa? É uma alusão ao estado de sofrimento, limitação em trevas em que esses anjos atualmente se encontram, aprisionados no seu próprio pecado e já experimentando em si mesmos os tormentos eternos que lhe aguardam. Por isso que Preto ele utiliza aqui o termo lançados no inferno. Não que eles estão no inferno, mas que os demônios que eram anjos outrora, eles já estão experimentando o que eles irão experimentar na totalidade no inferno. E quando diz que Deus nos entregou as cadeias da escuridão, isto fala que os demônios eles estão limitados. Por isso fala de cadeia. Não que os demônios estão lá nesse abismo que João viu em Apocalipse 9. A cadeia aqui fala que eles estão limitados, que eles estão em trevas. Quem já teve alguma experiência espiritual com demônio, notou que no ser, na natureza dos demônios, habita o que? Escuridão, habita trevas. Por isso que quando pessoas estão possessas, os demônios transmitem para dentro da pessoa o que é sofrimento, porque dentro da natureza dos demônios há sofrimento. Os demônios eles já estão sentindo o castigo do inferno. Por isso que Pedro ele utiliza esse termo aqui, inferno. Em Judas 6, abram lá rapidamente. Judas 6. Abram lá, Judas 6. Judas 6 diz: e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, para você não sair daqui, para você não sair da linha, eu estou aqui explicando para vocês que Apocalipse 9, quando fala que o abismo foi aberto e os gafanhotos saíram, não significa que os demônios estavam presos nesse abismo, mas traz a ideia de que vai chegar um tempo em que Satanás vai ter liberdade para usar do poder que ele possui para reunir os demônios com a finalidade de atacar os homens, de atormentar os homens por 5 meses. Então, em Judas 6 é dito aos anjos que não guardaram seu estado de autoridade de outrora, antes deixaram seu lugar de habitação, e Deus os lançou onde? Na escuridão e em algemas eternas. Todavia, estas duas expressões, lançou na escuridão e em algemas eternas, denotam o controle de Deus sobre os demônios, ou seja, que eles estão, por enquanto, limitados em seu poder pela sua vontade até o dia da grande tribulação, quando então eles serão livres dessas algemas, dessas prisões, e irão agir assolando a terra, cumprindo assim os planos de Deus. Ou seja, na grande tribulação, no toque da quinta trombeta, esses anjos que são demônios, Deus vai frouxar um pouco dessas correntes que estão prendendo eles, para que eles tenham uma maior liberdade de atormentar a raça humana. No momento presente, os demônios têm poder de atormentar os homens, mas os demônios eles estão limitados de atormentar os homens do nível semelhante do toque da quinta trombeta. No toque da quinta trombeta, eles vão poder utilizar de forma bem mais elevada o poder que Deus vai permitir que eles atormentem a raça humana. Quanto à fumaça que saiu do poço, agora vamos ver lá a fumaça. Que fumaça é essa? Fumaça do poço. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. Quanto à fumaça que saiu do poço do abismo, que chegou até mesmo a escurecer o sol e o ar, significa a densa e premente influência maligna que irá poluir o mundo nessa fase da grande tribulação, onde será um período de trevas moral e espiritual. Augusto Nicodemos Lopes, numa série, que ele escreveu interpretando o Novo Testamento,
Em Judas 6, as correntes são chamadas eternas porque é impossível que elas um dia sejam livres delas, ou que escapem de alguma forma. Eles, os demônios, estão seguros por elas. Ou seja, o que isso significa, correntes eternas? Fala de que os demônios jamais poderão ser salvos. Jamais os demônios poderão sair dessas correntes. Por quê? Porque são correntes eternas. João Calvino também afirma que não devemos imaginar que os demônios estão presos agora em algum lugar, pois Judas pretende simplesmente nos ensinar o quão miserável é a condição dos demônios, desde o tempo em que eles apostataram-se e perderam a sua dignidade, pois, onde quer que vão, arrastam consigo mesmo as suas próprias correntes e permanecem envolvidos na escuridão. Matt Henry, ele diz que a fumaça que sai do poço do abismo é o diabo executando seus desígnios, cegando os olhos dos homens, apagando a luz e o conhecimento do evangelho e fomentando a ignorância e o erro. Desta fumaça sai um exército de gafanhotos, símbolo dos agentes de Satanás, que fomentam a superstição, a idolatria, o erro e a crueldade. Fonte, comentário bíblico do Novo Testamento, página 312. Essa interpretação que eu estou trazendo é a interpretação mais confiável que tem desse texto. Você vai encontrar outras interpretações, mas a interpretação que mais se aproxima de uma fiel exegese, de uma fiel hermenêutica é essa. Em meio à fumaça vinda do poço, podemos notar que saíram o quê? Muitos gafanhotos. E por que João está usando o termo aqui, gafanhotos? Os gafanhotos, historicamente falando, são insetos naturais do deserto e encontrados em várias partes do mundo. Os gafanhotos são insetos que aonde eles vão, eles trazem devastação. Eles devastam de forma voraz. Eles devastam as plantações, embora tenham hábitos solitários. No Antigo Testamento, o gafanhoto, ele era visto pelos judeus como uma praga destruidora, principalmente pelos agricultores. Então observa, a porta do abismo é aberta, representando que os demônios serão reunidos, e João depois ele vê uma fumaça. A fumaça fala do efeito que esses demônios vai trazer sobre o mundo. E qual vai ser o efeito? Vai ser cegueira, ignorância. Nesse período o ocultismo vai aumentar, a feitiçaria vai aumentar. Nesse período o pecado da prostituição, todos os pecados que envolvem as obras da carne vai aumentar. Por isso fala fumaça. A fumaça é algo negro, a fumaça é algo tóxico, a fumaça é algo escuro, a fumaça é algo tenebroso. Quando uma pessoa vê aquela nuvem de fumaça, aquilo traz o quê? Traz tensão, traz medo, traz desespero, traz pânico. Por isso que João aqui ele vê uma nuvem, porque também quando os gafanhotos eles se reúnem para atacar as plantações, parece uma nuvem. Os gafanhotos, quando eles atacam, os gafanhotos literais, insetos, eles deixam as árvores completamente sem folhas e sem os brotos. Eles comem as cascas das árvores. O campo é devastado, o trigo e todo tipo de erva, de planta, de fruta que contém em algum local. Pois bem, noutras palavras, Satanás agora, mesmo tendo liberdade e poder limitados e controlados por Deus, como um general maligno, ele dará ordens aos gafanhotos, que são seus asseclas infernais, representados pelos demônios, para que atormente todos os homens ímpios que não se arrependeram dos seus pecados. Então observa que abriu o poço do abismo, acompanha a sua Bíblia, e subiu a fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça
vieram o que? Gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Meu irmão, sabe o que isso significa? Levando para o âmbito da guerra, o general, ele convoca os soldados, ele toca a trombeta e convoca os soldados, ou toca a campainha com um alarme. Os soldados, eles vêm preparados, eles vêm com sangue nos olhos, eles vêm com ímpeta, violência, ele vem com os corações deles cheio de adrenalina para atacar. É mais ou menos essa ideia que o texto aqui está passando. É a ideia de que Satanás vai receber poder, vai convocar os demônios, vai convocar os seus súditos, e esses súditos, eles também vão receber o que? Eles vão receber também poder. E observa que João no versículo 3, na parte C, está dizendo que o poder que eles vão receber é semelhante do escorpião, meu irmão. A mordida de um escorpião é uma das piores picadas, que traz muita dor. Ou seja, os demônios estão recebendo essa permissão, eles estão recebendo esse poder, um poder que eles já têm para colocar em prática esse poder. Agora vamos entrar para a terceira parte. Primeira parte aqui a gente viu os gafanhotos que saem do poço do abismo, né? A identidade da estrela e um pouco da identidade dos gafanhotos. Aí a gente viu aqui que o abismo, onde esses gafanhotos saem, não significa que os demônios estavam lá presos agora e que nesse momento eles vão sair. Agora a gente vai ver o caráter dos gafanhotos. Qual é o caráter? Vamos lá para o versículo 7 agora. Vamos lá, versículo 7. Vai lá, Apocalipse 9, versículo 7. Diz: e o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. João diz que estes gafanhotos, eles tinham a aparência de cavalos preparados para a batalha, e sobre a cabeça deles havia algo como parecendo coroas de ouro. Observa, João vê a fumaça, no meio dessa fumaça tem um monte de gafanhotos, e João tem essa visão, ele vê que esses gafanhotos, eles estavam aparelhados para a guerra, ou seja, eles estavam prontos para a guerra, eles estavam preparados para a guerra. Quem aqui já assistiu algum documentário, algum filme antigo das batalhas antigas? Sempre quando um país, uma região, eles iam para a guerra, primeiro eles se aparelhavam, os cavalos ficavam todos aparelhados. E observa que João vê que sobre a cabeça deles havia algo como parecendo coroas de ouro. Isso aplica o princípio da ação destruidora destes demônios. Assim como os gafanhotos, você observando os gafanhotos atacar, eles se reúnem primeiro, eles ficam todos reunidos, aquela nuvem de gafanhotos, e os gafanhotos, quando eles atacam, é difícil parar. Quando eles atacam, é muito raro uma pessoa impedir de eles atacar. Então observa que a figura de linguagem, da mesma forma que os gafanhotos atacam, eles atacam para destruir, assim serão os demônios. E aqui é aplicado um princípio de ação destruidora. Aqui será um momento em que os demônios, eles atacarão a humanidade. Eles já atacam, mas nesse período, os demônios, eles atacarão com muito mais veemência. E a coroa na cabeça é símbolo, meu irmão, de vitória. Ou seja, não existirá nenhum ímpio que vai ter a capacidade, a possibilidade, as condições para impedir esses demônios atacar. Por isso que eles estão com coroas na cabeça como de ouro, porque os demônios nesse período do toque da quinta trombeta, eles vão vir para vencer, meu irmão.
irmão. Eles vão vir para atacar. Não vai existir nenhum ímpio, não vai existir nenhum antídoto, não vai existir nenhum tipo de arma, nenhum tipo de bomba, nenhum tipo de substância que vai poder impedir dos homens sofrerem este atormento nestes 5 meses. Muitos nesse período vão procurar os psicólogos. Muitos desses períodos vão se trancar no quarto. Muitos desses períodos que estarão sendo atormentados vão procurar algum tipo de lazer, vão procurar algum tipo de entretenimento para aliviar a dor que eles vão estar sentindo, para aliviar o atormento, a angústia, o terror que os demônios vai estar trazendo sobre a alma deles. Todavia, eles não vão conseguir alívio. Eles vão procurar até a morte. Eles vão querer até se matar, mas eles não vão querer se matar. Eles vão sofrer dor. Dor na alma, meu irmão, dor na mente. Eu não sei descrever aqui essa dor, mas segundo os estudos, o que leva uma pessoa a se suicidar é uma profunda dor na alma, é uma profunda decepção. Existem várias causas que levam uma pessoa ao suicídio, e todas essas causas, todos os motivos que levam uma pessoa ao suicídio são motivos dolorosos: perca de um ente querido, frustração na vida, falta de sonhos, perca de um ente querido, ou perca de um bem material, alguma decepção muito grande que leva uma pessoa ao suicídio. Mas nesse período as pessoas vão querer se suicidar, mas elas não vão conseguir. Por quê? Porque os demônios, eles, como instrumentos de Deus para executar o juízo sobre a terra, eles vão vir para vencer. Aí eu quero ver nesse período o que o homem vai fazer para impedir de serem atormentados. Observem agora no versículo 7, parte C. Parte C. Cavalos aparelhados para a guerra, sobre a sua cabeça havia uma como coroa semelhante ao ouro, e o seu rosto era como rosto de homem. Se você for desenhar essa imagem que João diz, é estranho. Gafanhoto, corpo de cavalo, coroa, rosto de homem, cabelo de mulher, dentes de leão, ruídos. É estranho, mas o livro de Apocalipse ele é simbólico. Quando você começa a interpretar a sua simbologia, isso te traz clareza, isso te traz compreensão. Então observa que os gafanhotos que saíram do abismo, que estavam aparelhados como cavalos, com coroas como de ouro na sua cabeça, tinham um rosto semelhante ao rosto humano. O que indica isso? O que significa rosto humano? Rosto humano significa inteligência. Simon Kistemaker diz que esses espíritos são criaturas demoníacas com poder mental de seres racionais, cujo intuito é infringir uma terrível miséria às pessoas que se rebelam contra Deus. Porque eles têm rosto como de homens? Porque esses demônios que já existem e que na grande tribulação vão ser instrumento de juízo contra o homem são inteligentes. Uma das características, um dos atributos do diabo, irmão, é que eles são inteligentes. Por isso que João está dizendo aqui que eles têm rosto como de homem, ou seja, os demônios eles pensam, os demônios eles têm inteligência, meu irmão, os demônios eles são sábios, não dando glória a ele, mas a Bíblia nos mostra que a figura do diabo, meu irmão, não é coroa, não é chifre, não é rabo, a figura do diabo não é vir de vermelho dizendo, eu sou o diabo, não, meu irmão, ele é inteligente. O diabo ele te apresenta os banquetes perversos do mundo. O diabo ele tenta de alguma forma te seduzir, te enganar e mostrar para você que o prazer melhor está no mundo do que em Deus. O diabo ele tenta te mostrar, ele tenta te ludibriar, meu irmão, que você vai ser mais pleno, longe de Deus do que com Deus. O diabo tendo o rosto de homem, simbologicamente tem inteligência, ele vai utilizar todos os tipos de estratégias do mundo, meu irmão, e do mundo espiritual para te enganar. Observe que muitos ladrões,
eles tentam armar boas estratégias, boas artimanhas para roubar. As estratégias de alguns são até boas. As estratégias de alguns corruptos que estão no Planalto de Brasília, eles até armam estratégias muito sagazes para desviar o dinheiro do cofre público, para fazer caixa 2, mas sempre é descoberto. O que significa? Que o diabo ele vai utilizar muitos métodos para te enganar. Muitos, meu irmão. Rosto de homem, fala de inteligência, ele tem intuito, ele sabe como enganar, ele conhece sua vida mais do que você mesmo pode se conhecer, meu irmão. Ele conhece sua história, ele sabe suas fraquezas, ele sabe o seu ponto fraco, ele sabe como trabalhar na sua vida, ele sabe como armar métodos e estratégias para te ver caído, porque o diabo, meu irmão, ele quer agora, antes da grande tribulação, nos ver bem longe de Deus, para que na grande tribulação ele tenha acesso livre para te atormentar os 5 meses, para te atormentar ao ponto de você querer a morte. Observe dando sequência no texto, versículo 8, parte A. E tinham cabelos como cabelos de mulher. Observa que João vê o gafanhoto, rosto de homem aparelhado como cavalo para a guerra, como coroa de ouro na sua cabeça, e agora vê ele com cabelo. O que fala de cabelo aqui, meu irmão? Fala de sedução. Os espíritos malignos das trevas, eles são sedutores. O diabo primeiro ele seduz para depois destruir. Cabelo aqui, meu irmão, fala que um dos propósitos do diabo, dos demônios, é seduzir os homens para pornografia, para prostituição, para o adultério, para a impureza, para a infidelidade conjugal. Ou seja, os demônios, eles investem pesados na área da prostituição, eles investem pesado na vida dos adolescentes, na vida dos homens, das mulheres, para fazerem eles se tornarem escravos da prostituição, escravos da lascívia, escravos da sensualidade. Meu irmão, quem governa as indústrias pornográficas é Satanás. Quem governa a revista de Playboy é Satanás. E o diabo, meu irmão, ele vai investir pesado em nossas vidas para nos seduzir ao pecado, para nos seduzir, para nos prostituir, para praticarmos sexo antes do casamento, ou praticarmos quebrando o matrimônio com outra pessoa. Por isso que ele tem, por isso que João viu esses espíritos com cabelos como de mulher. No mundo antigo, as pessoas costumavam comparar as cerdas dos gafanhotos, isto é, os pelos grossos e ásperos que certos animais possuem, como também o javali, cabelos de mulher. Não obstante, em Israel, devido à sua cultura, o homem tinha por costume usar o cabelo comprido, porém em tranças, como era no caso de Sansão, que era nazireu. Todavia, ainda assim, o cabelo era cortado regularmente, não curto, mas geralmente até a altura dos ombros, conforme diz 2 Samuel 14, 26, Levíticos 21, 5. Então, o cabelo aqui, levando para uma questão bíblica, não representa só sedução. Cabelo grande na Bíblia representa também um símbolo do nazireato. Porque senão você pode falar, Gabriel, então o cabelo grande representa só sedução. Não, cabelo grande Deus deu para a mulher no lugar do véu. Cabelo grande é honra para a mulher, é beleza da mulher. Mas o cabelo também, ele era visto na província da Ásia Menor, no helenismo, como uma adoração a Dionísio, que tinha uma representação da sensualidade. Então, no paganismo, o cabelo grande, ele era uma figura de sedução. Observa as prostitutas jogando os cabelos e tal, ou seja, traz a ideia de sedução também o cabelo. Por isso que João está utilizando aqui
no capítulo 9 de Apocalipse, cabelos como cabelos de mulher. Porque se você pega o texto para ler de forma literal, você vai dizer, então cabelo grande é só sedução. Não, o cabelo é uma figura, e uma das figuras do cabelo na cultura pagã tinha um sentido de sedução, fazendo alusão ao diabo. O diabo ele utiliza da sedução, e ele seduziu Eva para pecar. Com certeza o diabo estava por trás da queda de Sansão. Com certeza Satanás estava por trás da queda de Davi. Com certeza Satanás estava por trás da queda de Sansão. Então o cabelo fala que uma das características do diabo e um dos propósitos do diabo é enganar e seduzir os homens com suas artimanhas malignas, visando perturbá-los e escravizá-los ao máximo possível no pecado. Ou seja, a pessoa que ela está no poço da sedução, no poço da prostituição, no poço da homossexualidade, no poço do sexo com várias pessoas, são pessoas doentes, são pessoas que sofrem problemas psicológicos e emocionais. Então, um dos propósitos do diabo, no período da grande tribulação, será seduzir as pessoas ao máximo nessa área. Observe que, quando os demônios estiverem atacando a grande tribulação, eles vão ter vários caminhos para levar as pessoas. Algumas pessoas ele vai levar para o desejo da fama, e por a pessoa não alcançar, ela vai querer se matar, mas não vai conseguir. Outros o diabo vai levar para o álcool, para as drogas. O pessoal vai usar tanta droga, vai querer se matar, mas não vai conseguir. Outros o diabo vai levar para a feitiçaria. Ou seja, o diabo, nesse período, ele vai levar cada pessoa por um caminho. E nesse caminho, ele vai usar alguma obra da carne para atormentar essa pessoa de tal forma que ela vai querer a morte. Todavia, a morte estará longe dela. Dando sequência, os gafanhotos são também espíritos veementes. Observa aqui no capítulo 8, na parte B, eles têm dentes, como dentes do quê? Dentes de leão. Isso fala do que? Além dos gafanhotos serem espíritos malignos que enganam e seduzem os homens, influenciando-os a trilhar caminhos tortuosos que no fim vão levar eles à morte, é descrito também que a visão que João teve, viu nesses gafanhotos dentes como de leão. Os dentes de leão simbolizam força e voracidade. Dentes como de leão retratam poder destrutivo e devastador destes demônios. Eles agem com grande violência e estão por trás de todo o mal, exercendo sua nefasta influência destruidora no mundo. Dentes de leão. Dente de leão fala do que, meu irmão? Devastação, destruição. Observe um leão quando ele mata um animal, ele devasta aquele animal, ele destrói aquele animal. O leão, ele não tem piedade do animalzinho que ele pega. Ele não fica com piedade, ele não fica com compaixão. Ele vem com aqueles dentes felinos e ele destrói a presa, ele destraça a presa, ele sufoca a presa até morrer. Isso é figura do diabo, meu irmão. O diabo, ele vem para destruir, ele destrói mesmo. Observe o que aconteceu na vida de Jó. Por Deus ter permitido Satanás tocar na vida de Jó, observe o que Satanás fez com a vida de Jó. Colocou lepra em Jó, matou os filhos de Jó, destruiu a casa de Jó, deixou Jó na miséria. Satanás só não matou Jó porque Deus não permitiu. Assim são também, meus irmãos, os gafanhotos. Quando eles vêm com uma plantação, você acha que eles vão vir com piedade? Você acha que eles vêm com compaixão? Eles vêm para destruir, eles vêm para acabar com tudo. Assim vai ser o período da grande tribulação. Os demônios vão agir para destruir os homens, para atormentar os homens, para angustiar os homens. Agora observe o versículo 9. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm para a batalha. O som ou barulho das asas dos gafanhotos é um prelúdio e
que ressalta uma guerra que está prestes a acontecer a qualquer momento. Estes gafanhotos, que são demônios invisíveis, eles não podem ser vistos pelos olhos humanos, eles não podem ser detidos ou destruídos por metralhadoras ou por bombas. Estes espíritos são inatingíveis e inabaláveis, somente Deus pode contra eles. Por isso que João está dizendo aqui, olha, eles tinham couraças como couraças de ferro, falando de força, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm para a batalha. O que isso fala, meu irmão? Isso fala de uma batalha, de um ataque que está prestes a acontecer sobre a humanidade. Os ímpios, meus irmãos, eles não têm ideia do perigo que eles estão correndo. Os que estão vivendo em pecado, aqueles que vivem mais para o mundo do que para Deus, aqueles que adoram mais os demônios do que a Deus, aqueles que são desobedientes a Deus, que são idólatras, prostitutos, alcoólatras, homossexuais, aqueles que vivem como se a morte não existisse, aqueles que vivem como se nunca tivessem que prestar contas diante de Deus, eles não têm ideia do perigo que eles estão correndo, meu irmão. Os demônios, eles estão como leões famintos, eles já estão aparelhados para a guerra, eles só estão aguardando a permissão de Deus, e eles vão vir com couraça de ferro, eles vão vir para o combate, meu irmão, eles vão vir para atormentar mesmo os homens, eles vão vir para perturbar, para tirar o sono, eles vão vir para trazer terror, para trazer angústia do inferno sobre as almas dos homens. Eles vão vir mesmo, irmão, sem piedade, sem misericórdia. E nesse período, os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Meu irmão, tem muitos que riem disso, tem muitos que zombam disso, tem muitos que desacreditam disso, muitos ateus, muitos agnósticos, muitos homens liberais, libertinos, eles zombam disso, mas eles não sabem o perigo que estão correndo. Nesse período eles buscarão a morte, e a morte vai estar longe deles. Versículos 6 e 10. E naqueles dias, agora vamos aqui entrar, versículos 6 e 10. Observem primeiro a figura dos demônios e os seus objetivos. Agora olha a condição que a raça humana vai estar. Versículo 6, olha lá. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, eles desejarão a morte. Nesse período eles não vão desejar o pecado, nesse período eles não vão desejar a prostituição, nesse período eles não vão desejar a riqueza, eles não vão desejar a pornografia, eles não vão desejar o baile funk, as ravers, os acampamentos de reggae. Nesse período eles não vão desejar a droga, o crack, a maconha, a cocaína, o êxtase, o lança-perfume. Nesse período eles não vão desejar roubar bancos, comprar ir ao shopping, comprar o carro do ano, comprar o celular do ano. Nesse período eles não vão desejar fazer o penteado, pintar as unhas, se formar na faculdade. Nesse período eles não vão desejar ir para a praia, conhecer Paris, Amsterdã. Não. Nesse período eles vão desejar a morte. Por que eles vão desejar a morte? Versículo 5. E foi-lhe permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Meu irmão, nesse período, a sua beleza, o seu dinheiro, o seu iPhone, sua BMW, seu carro do ano, suas roupas bonitas, nesse período, os seus planos para viajar, não vai fazer sentido para você, porque nesse período você vai desejar a morte.
Você vai querer a morte. Você vai estar desesperado. Eu quero a morte. Eu quero morrer. Eu não suporto mais. Vai desejar a morte. Mas só que os demônios vão estar ali, ó, atormentando. A dor que os homens vão sentir vai ser semelhante à mordida de um escorpião quando fere o homem. Meu irmão, isso é terrível. Os homens correrão de um lado para o outro à procura de alívio. Eles irão aos hospitais, eles pegarão o celular para ligar para o psicólogo, mas o psicólogo também vai estar passando o mesmo processo. Eles vão atrás da Umbanda, da Quimbanda, da Mãe de Santo. Eles vão comprar livros de autoajuda para trazer alívio para a dor, mas não vai ter. Eles vão entrar dentro das suas grandes mansões. Eles vão ver seus grandes sofás luxuosos, vão abrir a geladeira farta de alimento. Eles vão ver sua televisão de 100 polegadas, tela 4K. Eles vão ver ali seu PlayStation, seu Xbox, seu celular de última geração, mas nada daquilo vai trazer prazer para eles. A única coisa que eles vão querer é a morte. A única coisa que eles vão querer vai ser morrer. As pessoas desejarão a morte do que continuar vivas, sofrendo tão cruelmente. Elas não terão paz na grande tribulação, nem mesmo nas suas diversas e inimagináveis tentativas de suicídio terão sucesso, pois a morte fugirá delas. As pessoas, elas pegarão chumbinho, colocarão, beberão, não morrerão. Tentarão de alguma coisa, tentarão se sufocar, tentarão se lançar, mas elas não vão conseguir se lançar, porque a morte vai estar. Por quê? Porque fisiologicamente falando, se uma pessoa se jogar do abismo, ela morre. Porque alguns intérpretes dizem que nesse período vai ser que nem aquele filme de zumbi. O pessoal vai estar dando sem cabeça. Não, não é isso não, meu irmão. Quando a Bíblia diz que elas não acharão a morte, é que tudo aquilo que traz morte, no que diz respeito a atropelamento, ficar na linha do trem para o trem passar em cima, elas vão querer, mas uma coisa vai impedir. Então ela vai ficar sentindo tormento, sentindo angústia e pensando, eu vou ficar no trilho, eu vou me jogar que mas não vai conseguir. E ela vai ficar angustiada, ela vai querer a morte, ela vai buscar a morte, eu quero de alguma forma. Ela vai pegar a faca, vai tentar esfaquear assim, não vai conseguir, porque a morte vai impedir de ela fazer isso. Angústia. Pensa a quantidade de pessoas nesse período. Vai ser assustador isso. Parece que eu estudando esse tema, eu falei, Deus, isso parece cena de filme. Mas é o que tem acontecido já no mundo. O índice de suicídio aumentando, o índice de pessoas depressivas aumentando, o índice de pessoas atormentadas aumentando no mundo, pessoas problemáticas, pessoas que andam na rua falando sozinhas, malucas. Mas nesse período, a elevação, meus irmãos, vai ser bem mais elevada de tormento. O sentido de a morte fugir das pessoas nesta fase da grande tribulação, acredita alguns estudiosos, alguns comentaristas, que não será a princípio nas diversas tentativas de pôr fim à vida que irão falhar, mas também é principalmente porque o próprio Deus está no controle de tudo e não permitirá que essas pessoas morram para que sofram por não se arrependerem de seus pecados, enquanto tiverem tantas oportunidades de arrependimento. Então é um período. Aí você pergunta, mas esse período é 5 meses? Os 5 meses fala de um início e de um fim. Os 5 meses aqui é uma figura de uma iniciação que os gafanhotos eles dão para devastar uma região, mas vai ter um fim. Mas ninguém sabe o fim. Assim será esse período que os demônios estarão atacando. Meu irmão, eu e você como crentes em Cristo, qual é o nosso propósito? É livrar as pessoas desse tormento. É pregar o Evangelho para que elas recebam o selo. Porque observem o que diz lá no versículo 4. Observem lá. Que foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura, e nem a alguma árvore, mas somente aos homens, que não têm na testa o sinal de Deus. Agora eu quero entrar aqui na última parte dessa mensagem. Qual é a condição da igreja em meio ao toque da quinta trombeta? Versículo 4, parte B. A igreja estará imune
aos ataques dos gafanhotos. O sofrimento que haverá para os ímpios na grande tribulação será de caráter superlativo. Será uma fase obscura de intensa dor, medo e inquietação. O sofrimento será crescente. À medida que Deus vai executando cada um dos seus juízos, o tormento vai aumentando gradativamente. Então, à medida que as trombetas são tocadas, as taças são derrubadas sobre a terra, isso traz a ideia de que o juízo de Deus ele vai sendo manifestado na terra de forma gradativa, de forma paulatina. À medida que Deus, que eu já falei já, nesse período, o povo de Deus, o remanescente fiel, aqueles que não se apostataram da fé, os cristãos genuínos, que são distinguidos dos ímpios, pelo selo de Deus, estarão imunes e serão protegidos dos ataques dos gafanhotos. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não toca. Nesse período, meu irmão, o maligno não vai ter poder de atacar a sua vida. Não só naquele período, mas desde o dia que Deus te converteu, desde o dia que Deus ele te selou com o Espírito Santo, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Então a única forma nesse período para nós não sermos atormentados pelos demônios é estando em Cristo, é estando afirmado na rocha, é estando em Cristo Jesus, meu irmão, é estando olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nesse período só vai estar protegido, conservado dos ataques dos demônios, meu irmão, aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Nesse período só vai ser preservado aqueles, meu irmão, que nasceram de novo, que foram justificados diante do tribunal de Deus. Porém os outros estarão todos abertos para serem atormentados sobre os demônios. Agora eu quero trazer aqui a conclusão e a aplicação. Que lições nós podemos extrair destas passagens para o nosso aprendizado? O que a quinta trombeta do Apocalipse tem a nos ensinar? 3 lições principais estão inseridas nessa passagem como aplicação e ensinamento para nós. Primeiro, a tribulação ela é inevitável, vai acontecer. A grande tribulação, a manifestação do anticristo, a perseguição contra a igreja de Cristo, contra nós, vai acontecer. O derramar dos juízos de Deus vai acontecer de maneira mais assustadora. Então a tribulação é inevitável. Ela sempre visita a nossa vida, a tribulação, quer cristão ou quer não cristãos. Todos nós somos pressionados de forma tal que não podemos fugir dela. Isto é um fato irrefutável. Então no toque da quinta trombeta seremos imunes. Porém, isso não traz a ideia de que nós iremos estar assim, no bel prazer. Não. Seremos também nesse período tentados, perseguidos. Seremos nesse período também afligidos, mas nós não iremos sentir o que os ímpios vão sentir. Nós não iremos sentir esse atormento ao ponto de nos levar a querer a morte. Mas no período da grande tribulação, a Bíblia diz que foi dado a Satanás poder para perseguir os santos e os vencer. No período da grande tribulação, eu e você seremos sim perseguidos. Seremos mortos à espada, seremos mortos, perseguidos de forma assustadora, meu irmão. E nesse período, se nós não estivermos em Cristo, se nesse período nós não sermos trigo, ovelha, infelizmente, iremos aceitar a marca da besta. Porque no período do anticristo, a marca da besta, ela vai estar de maneira bem mais gritante. A marca da besta já está na terra. E tire da sua mente que marca da besta é chip. Não, marca da besta não é chip. Marca da besta na mão direita e na testa significa você adotar, aceitar para si o sistema demoníaco do mundo. Porque é muito fácil se nós entendermos chip. Se for chip, até ímpio não vai pôr. Mas a marca fala
de você aceitar, adotar para si o sistema do mundo. E por que fala da mão direita? Mão direita fala de aceitação, porque testa a testa fala da mente. Ou seja, todo ímpio, toda pessoa que ela adota para si o pecado, a idolatria, a libertinagem, a ideologia de gênero, o marxismo, o movimento de esquerda, as obras da carne, a homossexualidade, ela já está marcada com o selo da besta, com a marca da besta. Mas só que no período do anticristo, o sistema vai estar incorporando, obrigando as pessoas a adotarem as ideias do anticristo. E uma das ideias serão qual? Adorar ele. Então quem não adorar ele é morto. Quem não adorar o anticristo não vai ter liberdade no mundo. Quem não adorar o anticristo, quem não adorar a besta que vai emergir do mar e da terra, que é o anticristo, e o falso profeta, vão ser mortos. Quem não aceitar a lei perversa, porque a Bíblia diz que as leis vão ser mudadas. As leis do judaico cristão, as leis morais que defendem família, elas vão ser todas alteradas por leis demoníacas, leis profanas. E quem não se encurvar a essas leis, não vai comprar, não vai beber, não vai ter liberdade na sociedade. E o que vai acontecer? Perseguição. Então não queira pensar que o fato de você estar com o selo e esses gafanhotos não vão te atormentar, é que você vai estar livre. Não, você vai estar livre do ataque do diabo de escala mais elevada, mas por outro lado você vai ser atormentado, meu irmão. Mas só que você vai estar dentro de você o Espírito Santo. Você vai ter dentro de você o Paracletos. Você vai ter dentro de você o Consolador. Você vai ter dentro de você o refrigério da graça de Cristo, diferente dos ímpios que não vão ter. Mas nós na grande tribulação seremos também perseguidos. Mas a diferença é que dentro de nós teremos a paz que o mundo não tem. Mesmo diante da espada, mesmo diante da fogueira, mesmo diante do tiro, mesmo diante do enforcamento, meu irmão, nós teremos dentro de nós a voz do Espírito Santo dizendo: persevera até o fim, não tema o homem que pode tirar a sua vida. Essa é a diferença. Amém. Então não pensemos que estaremos livres da tribulação, porque neste mundo nós teremos aflições. Muitas são as aflições dos justos. De todos os lados somos pressionados. Deus não nos livra das tribulações, mas Ele nos livra nas tribulações. Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha, mas na fornalha. Deus não livrou. Me perdi aqui. Deus não livrou os apóstolos da perseguição, mas livrou eles de negarem o nome de Cristo nas perseguições. Então essas são as aplicações que a gente tem para a nossa vida. E tem algumas pessoas que, então na grande tribulação vou estar de boa, os demônios não vão perseguir, porque eu estou com o selo de Deus, eles não vão poder tocar em mim. Não. O toque que os demônios vão atormentar as pessoas é de uma escala que os santos não vão sofrer. Nós não iremos sofrer semelhante aos ímpios, mas nós iremos sofrer na grande tribulação. Deus é soberano e onipotente. Todos os eventos do mundo, eles foram pré-determinados por Ele. Nada escapa do seu controle, mesmo quando não parece haver mais saídas, mesmo quando não há mais esperanças, e quando só resta a expectativa de ser sucumbido pela tribulação. Deus intervém nos livrando e nos dando força para prosseguir e perseverar até o fim. Meu irmão, eu quero encerrar aqui com uma palavra de encorajamento. Persevere, meu irmão, não desista, continue olhando para Cristo, que é autor e consumador da sua fé. Saiba que mesmo diante das tribulações, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante dos desânimos, mesmo diante dos complexos, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das setas, dos dardos do diabo sobre a sua vida, saiba que eu e você somos mais do que vencedores, meu irmão, por aquele que nos chamou, por aquele que nos justificou, por aquele que nos escolheu, e por aquele que há de nos glorificar, meu irmão. Saiba que você é mais do que vencedor. Se Deus é por nós, quem
será contra nós? Quem será contra nós? Meu irmão, eu não sei quando a grande tribulação começará. Ela pode começar daqui 5 anos. Ela pode começar daqui 10 anos. Eu não sei o dia, e ninguém sabe. Só quem sabe é a Trindade. Os anjos não sabem, os querubins não sabem, os serafins não sabem, os demônios não sabem. Só quem sabe é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O dia que o anticristo vai se revelar, só ele sabe. E nesse dia que o anticristo, meu irmão, ele se revelar, prepara-te, porque a perseguição virá. E ela já está começando a vir. Ela sempre teve perseguição sobre a igreja. Mas prepara-te, porque sobre essa nação brasileira a perseguição virá. Eu não sei como. Eu não sei se vai ser pelos muçulmanos, pelos islâmicos. Eu não sei se vai ser pelo movimento GLTS que tem crescido. Eu não sei se vai ser pelo movimento de esquerda. Eu não sei se vai... Não sei, mas ele vai vir. E saiba que em Cristo somos mais do que vencedores. Cristo morreu na cruz, como eu disse ontem. E um dos propósitos do seu amor é nos conservar. E Jesus vai nos conservar do pecado. Jesus vai nos conservar das seduções do diabo, meu irmão. O diabo vai te seduzir, o diabo vai querer te enganar, o diabo vai querer te ludibriar. O diabo ele vai te apresentar um banquete com muitas iguarias saborosas do mundo. O diabo vai querer criar no seu coração ídolos. O diabo vai querer que você adore os bezerros de ouro do mundo. O diabo vai querer que você se prostre diante da estátua de Nabucodonosor. Mas seja fiel como Daniel, meu irmão. Daniel foi fiel em meio à perdição. Daniel ele foi fiel na Babilônia, meu irmão. Daniel não se contaminou. Daniel não se prostrou diante dos ídolos. E o mesmo espírito que estava sobre Daniel, esse espírito está sobre nós, meu irmão. Se for para enfrentar a fornalha, se for para enfrentar a espada, se for para enfrentar fome, se for para enfrentar a confiscalização dos nossos bens, meu irmão, não negue o nome de Cristo, meu irmão. Não negue Cristo. Se amanhã foi estabelecida uma lei no Brasil, que quem for pego, lê na Bíblia, quem for pego com a Bíblia, pregando o Evangelho, vai morrer, meu irmão. Morra, meu irmão. Não negue o nome de Cristo, meu irmão. É melhor você morrendo pregando o Evangelho do que você morrer negando o Evangelho. Porque aqueles que negarem o Evangelho diante dos homens, Jesus o negará diante do Pai e diante dos santos anjos naquele grande dia, meu irmão. Não negue a Cristo por nada. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Que Deus abençoe a todos.